Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com trabalho e energia. Como de costume, vou chegando e temos um exemplo aqui com um nível um pouquinho mais elevado para a gente poder entender como todas as coisas estão se conectando. Aqui ele coloca a seguinte situação, olha lá, ó. Um corpo de massa 1 kg, está aqui a massa, 1 kg, cai livremente a partir do repouso. O que significa a partir do repouso? Velocidade inicial igual a zero, ou seja, energia cinética igual a zero. Cai livremente a partir do repouso da altura y igual a 6 metros. Então está aqui, ó, essa altura aqui vale 6 metros. Sobre uma mola de massa desprezível e constante elástica, vou anotar aqui no cantinho, igual a 1 vezes 10 ao quadrado Newton por metro. Beleza? Adotando G igual a 10. Então, vou colocar aqui a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E desprezando todas as forças dissipativas, calcule a máxima deformação da mola. Beleza? A máxima deformação. Essa palavra máxima é uma palavra que, quando ela aparece nos problemas, ela é muito capciosa. Se você é igual a Natália Biuri, que não sabe o que é capciosa, você guarda a informação de que isso aqui tem uma maldade, tem uma perversidade envolvida na palavra máxima. Beleza? Então, por isso que eu falo que quando ela aparece nos problemas, ela pode vir de maneira capciosa, de maneira a trazer um desafio adicional. E esse desafio exige muito equilíbrio para você não cair em nenhuma armadilha. Então, aqui a ideia é a seguinte: como que acontece essa deformação máxima? Quando é que você joga uma caixinha em cima de uma mola? Quando é que a mola atinge a deformação máxima? Isso aqui é um baita de um problema mecânico. Isso aqui é usado para você projetar a suspensão de carro. Você precisa dos dados de constante elástica da mola, massa que cada roda vai ali suportar, para quando tiver ali um impacto, para você ter, né, o melhor amortecimento possível. Então você precisa saber quanto de impacto o seu carro está preparado para poder suportar. Né? Se você tiver, isso é bem crítico, se você tiver um veículo utilitário, por exemplo, uma caminhonete que vai carregar muita carga. Então, quando você encontra ali um obstáculo, uma estrada de terra com muito buraco, uma estrada ruim, né, por assim dizer, alguma coisa que muito sobe e desce, quando você dá ali a pancada daquele objeto em cima da carroceria, ela tem que aguentar, a suspensão tem que suportar. E o modo de suportar é feito a partir de um cálculo igualzinho a esse que a gente vai fazer aqui. Beleza? Então, a primeira parte é a gente entender, como se fosse um filme, o que está acontecendo. A caixinha vem descendo. Então, a caixinha começa, estado 1. A caixinha começa aqui em cima. Beleza? E ela desce. E ela desce. E ela vai descendo. E a caixinha vai descendo. E quando ela chega bem aqui, ó, a caixinha, pela primeira vez, entra em contato com a plataforma. No momento em que ela toca na plataforma, a força da mola começa a frear a caixinha. Então a caixinha vai freando, vai freando, vai freando, vai freando e vai freando até que a caixinha para. Beleza? Mas pensando em termos de forças, a coisa é um pouquinho mais emocionante, porque aqui, ó, eu tenho agindo sobre a caixinha o peso. O peso da caixinha vai agir o tempo inteiro. Durante todo o processo, a caixinha vai ter o peso agindo sobre ela. Então, até a situação em que a caixinha fez aí a máxima deformação da mola. Estou só verificando se eu não estou tampando aí o vídeo de vocês de novo.
No momento em que a caixinha chega na máxima deformação, ela também está sujeita ao peso, beleza? Ela também está sujeita ao peso. Aqui, ó, no íntere, aqui no meio do caminho, além do peso, você vai ter uma força para cima, que no caso é a força elástica. Essa força elástica vai, em algum momento, equilibrar o peso, beleza? Só que esse equilíbrio ele vai acontecer em algum lugar antes da deformação máxima. Vou falar de novo. O momento em que o peso equilibra a força elástica, ou a força elástica equilibra o peso, nós estamos ainda no meio do caminho e não chegamos na deformação máxima. Porque a força elástica, vou colocar aqui, né, para cima. A força elástica, que vale aí Kx, né, e eu nem sei se é esse x, é um outro x aqui no meio do caminho. Quando a força elástica iguala a Kx, esse é o momento em que você tem a velocidade máxima da queda. Porque ele tocou na mola. A mola vai freando, vai dando uma força para frear. Essa força vai aumentando, 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 até uma hora que a força equilibra o peso. Quando a força elástica está igual ao peso, agora ele está entrando num processo de frenagem em que a força elástica vai começar a reduzir a velocidade dele. Porque quando a força elástica começa a agir na caixa, que é o que acontece aqui, ó, no meio do caminho, nesse processo aqui, ó, a força elástica é menor do que o peso. Ou seja, aqui não é que a caixa começa a frear. A caixa vai acelerar, mas vai acelerar menos. Porque a força elástica ainda não venceu o peso. Então, entre os pontos 2 e 3, eu tenho força elástica inferior ao peso. E, portanto, ainda há ganho de velocidade durante a queda. Ainda há aumento de velocidade. Vai aumentar menos, porque antes aumentava 10 metros por segundo, que era a gravidade. Vai aumentar menos. No entanto, vai aumentar. Vai aumentar até o momento em que o Kx, que é a força elástica, fique igual ao peso. Quando o Kx ficar igual ao peso, aí sim vai começar a frenagem. Aí ele vai começar a frear. E aí ele vai freando, vai freando, vai freando, até que freia finalmente. Quando freia finalmente, nós temos aqui uma outra força elástica, que é igual a K vezes o X máximo, que X máximo é esse aqui, ó, X máximo, é o meu sonho, deformação máxima. Esse K vezes X máximo, ele é maior do que o peso. Ele é superior ao peso. Porque foi ele que foi aumentando, 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 até finalmente parar a caixa. Beleza? Então, aqui nós temos um problemão para a gente resolver. Porque eu não sei calcular esse x ao longo do tempo. O x ele vai variando. Eu não sei esses valores. Eu não sei para poder calcular força igual, trabalho igual a força vezes distância. Não consigo. Não consigo usar a Torricelli, porque não tenho aceleração constante, a aceleração é variável. Cada vez que a mola deforma mais um pouquinho, a força elástica vai mudando. Então, esse tipo de problema chama por energia. Chama pelo valor da energia potencial, virando energia cinética virando energia potencial. Beleza? Isso é o que nós temos que guardar. Os problemas envolvendo energia são aqueles que, quando a gente vai tentar fazer por força, ou a força é variável, ou ela é muito difícil,
ou ela é imprevisível, ou ela tem alguma coisa que nos impede de calcular a aceleração. Beleza? É aí que brilha o conceito de energia. Então, vamos colocar as energias envolvidas e com isso a gente vai resolver o problema. Aqui, ó, vale a gente escolher muito bem qual é o ponto em que a gente vai chamar de zero. Por que, que o ponto que a gente vai chamar de zero é importante? Para poder calcular a energia potencial gravitacional de um jeito decente. Por quê? Se eu boto o zero aqui na plataforma, conforme a mola vai se deformando, eu vou tendo energia potencial gravitacional negativa. Então eu prefiro deixar o zero aqui embaixo de tudo, só para eu poder ter o ponto de energia potencial gravitacional igual a zero. Beleza? Aqui em cima eu tenho energia potencial gravitacional igual a mg vezes h. Que m? A massa da caixinha. Que gravidade? A gravidade local. E que altura é essa? Y mais x máximo. Beleza? É esse o meu h. É a distância até o ponto que eu chamei de altura zero. Beleza? Sem seguir esse caminho aqui, você não tem nem chance de errar esse problema. Você não consegue nem errar ele. Então, para a gente conseguir ter chance de errar, você tem que visualizar que você tem que escolher uma altura conveniente. Não tem problema nenhum você botar o zero em outro lugar, beleza? Mas aí, a partir daquele ponto, você tem que ter em mente que a energia potencial gravitacional será negativa, beleza? A energia cinética aqui em cima é zero, porque ele foi largado, abandonado a parte do repouso. Naturalmente, aqui em cima, nós também não temos energia potencial elástica, porque aqui em cima a mola ainda não foi solicitada. Beleza? Por que eu me interesso por esses valores? Porque a soma das energias potenciais com a energia cinética me dá energia mecânica. E como eu não tenho atrito, a energia mecânica é constante ao longo de todo o problema. Beleza? É aqui que a coisa fica interessante. Quando a caixinha terminou de descer os primeiros 6 metros, ou seja, desceu o valor y, a nova energia potencial gravitacional vai ser mgx máximo, beleza? Porque quando a caixinha chegou aqui, ó, olha a altura dela em relação ao zero. Olha lá a altura. A altura é o x máximo, beleza? A energia cinética não é zero. A energia cinética é diferente de zero. E eu sou capaz de calcular, porque a energia cinética que ele ganhou vai ser a variação da energia potencial gravitacional. Você pode pensar, inclusive, que ela é o trabalho da força-peso no caminho da queda. Então, a energia cinética que ele tem ali embaixo vai ser mg vezes o y, porque a força-peso arrastou a caixinha de uma altura y, fazendo força constante, mg. Então, a energia cinética aqui, ó, mg e y. Se eu quiser, eu calculo até a velocidade, beleza? Calculo até a velocidade. E a energia potencial elástica, nesse ponto, também é zero, beleza? Também é zero. Aqui no ponto 3, a força elástica é igual a kx. Olha, eu não sei quanto é esse x. Eu não sei quanto é que ele vale, beleza? Não sei qual é o ponto que ele vai estar aqui, aparecendo aqui. Porém, eu tenho certeza que esse aqui é o ponto em que a energia cinética será a maior possível. É o ponto em que eu tenho energia cinética máxima. Então, por isso, eu tenho que guardar essa informação. Por quê? Que energia cinética máxima é essa? Energia cinética máxima. Que energia cinética máxima é essa? É a energia que ele vai ganhar devido a toda a queda. Toda essa queda vai chegar nessa energia cinética máxima. Beleza? Então, ele vai ter aqui ainda uma energia potencial gravitacional? Vai ter uma energiazinha potencial gravitacional. Mas essa energia cinética máxima me interessa. Beleza?
Então, eu vou colocar aqui no meio do caminho um outro x. Eu vou chamar de x a deformação no momento em que a energia cinética é máxima. Então, vou escrever aqui, ó, x. Deformação quando a energia cinética é máxima. Beleza? A maior energia cinética possível. Então, eu tenho aqui a energia cinética máxima. Eu vou ter nesse ponto uma energia potencial gravitacional mg vezes x, que é esse x que eu coloquei aqui, e eu vou ter uma energia potencial elástica. Energia potencial elástica. Só corrigindo aqui, ó, mg x máximo menos x, né? Porque a altura que eu tenho aqui vai ser essa agora, né? X máximo menos x. E a energia potencial elástica vai ser K vezes x ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu consigo informação sobre a energia cinética máxima. Aí, a caixinha finalmente chega lá no ponto de maior deformação. Naquele ponto, a energia cinética é zero. A energia potencial gravitacional é zero, porque chegou na altura zero. E a energia potencial elástica é a maior possível, K vezes x máximo ao quadrado sobre 2. Pronto. Está aí todo o balanço energético do problema. Beleza? Então, bem enjoado, tem que fazer com calma, tem que avaliar a situação com cuidado, para você não se enrolar. Beleza? Então, com isso, de onde vem essa energia potencial elástica? Claro que ela vem da energia potencial gravitacional que existia no começo. É claro que ela vem de lá. É claro que ela vem da energia que eu forneci no momento em que a caixinha estava lá em cima. Então, ela tinha uma energia só porque ela existe. E, convenientemente, eu botei esse zero aqui embaixo para, quando chegar no ponto de deformação máxima, eu ter a energia cinética igual a zero e eu ter a energia potencial gravitacional igual a zero. Assim, basta igualar as duas expressões. Beleza? Vamos abrir um espaço aqui para a gente fazer esses cálculos? Vamos escrever as equações então? Olha lá. Primeiro, a energia potencial elástica no final vai ser igual à energia potencial gravitacional no início. Então, a energia potencial gravitacional no início vai ser mgy mais x máximo. Beleza? Vamos anotar isso? mg, só botar a cor certa aqui. mgy mais o x máximo. Isso aqui tem que ser igual a energia potencial elástica no final, kx ao quadrado sobre 2. Kx máximo ao quadrado sobre 2. Beleza? E vamos botar os dados, né? Para a gente ver o que vai aparecer aqui. Se quiser dar uma organizada aqui, dá para mandar multiplicando para um lado, para o outro, botar os números depois, né? Não é uma coisa ruim não, mas nesse aqui vai ficar bem chatinho de fazer. Né? Você passa o 2 multiplicando para lá, vai ficar kx máximo ao quadrado é igual a 2mg que multiplica y mais o x máximo. Aí, ó, é como se você fizesse assim, ó, kx máximo ao quadrado igual a 2mg y mais 2mg x máximo. Se você se perdeu, o que a gente está querendo aí é o x máximo. Então, o k eu tenho, que ele forneceu, 100. K igual a 100 Newton por metro. O M eu tenho, que ele forneceu o M também, ó,
Cadê a massa? 1 quilograma. Então eu tenho M. 1 quilograma. Sistema internacional. O G eu também tenho 10 metros por segundo ao quadrado. O Y eu também tenho, que ele também forneceu. O Y é 6 metros. Então, Y é igual a 6 metros. Então, eu consigo pegar esses números aqui e botar ali. Beleza? Eu tenho K, 2 é 2, né? O M, o G, tem o Y, 2 é número, o M e o G. Então, vai virar uma equação quadrática em x máximo. Então, K vezes x máximo ao quadrado, aí passo o menos 2mg x máximo para cá, menos 2mg vezes o x máximo, mais, que já estava ali com sinal de mais, 2mg vezes y. E aí você bota os valores numéricos aqui, ó. Aí fica 100 vezes o x máximo ao quadrado, menos 2 vezes a massa, que é 1, a gravidade, que é 10, vezes o x máximo, mais 2 vezes a massa, que é 1, a gravidade, que é 10, e o y, que é 6. Beleza? Olhando para essa equação, dá para dar uma simplificada nela, né? Dá para dividir ela inteira por 10. E por 2 também, né? Por 2 também. Esse 10 vira 5, né? Aí ela fica assim, ó. 5x máximo ao quadrado menos x máximo mais 6 vezes 2, que é 12. Isso aqui, como você passou tudo subtraindo para lá, isso aqui está igual a zero, né? Que na hora que você pegou isso aqui, né, colocou lá, é igual a zero. E aí, o que você vai fazer? Resolver a equação quadrática que vai aparecer. Beleza? Como é que resolve essa equação? Coeficiente A é igual a 5, coeficiente B, menos 1, o coeficiente C é igual a 12. Calculo o discriminante, B ao quadrado, menos 4AC. O B vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes 12. Aí a gente vai ver aí se está tudo no seu devido lugar, né? Inclusive, esse sinal de menos aqui me fez desconfiar dos sinais. E aqui a gente vê que o 2mgx máximo está com o sinal de menos e o outro y está com o sinal de mais. Quando a gente percebe claramente aqui que os dois passaram subtraindo para lá, né? Os dois passaram subtraindo. Vamos lá, nem doeu. Arrumando isso aqui, a gente tem menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 5 vezes 12. A gente também vê claramente aqui que 6 vezes 1 é 6 mesmo. E aí fica 1, 4 vezes 5, 20 vezes 6, 120. O discriminante, 121. Beleza? Bem enjoadinho esses coeficientes aí. Você já viu que se piscar o olho, vai botar número no lugar errado. Por que eu gostei desse delta? Porque raiz de delta é raiz de 121, que é 11, que é um número inteiro. Beleza? E aí a gente calcula o x máximo, que é o que eu queria desde o início, né? Vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a, que é 2 vezes 5, que vai dar 10. 11 mais 1 dá 22. 22 dividido por 10. Beleza? 11 mais 1 vai dar 12, né? Por que eu falei 22, né? 11 mais 1 dá 12. 12 dividido por 10. Beleza? E 1 menos 11 vai dar menos 10 sobre 10. Essa deformação negativa aqui, ela é só um número matemático aí do problema. Beleza? Ela realmente não resolve o nosso problema. E 12 sobre 10 dá 1,2. Eu não sei de você, mas eu já até esqueci o que eu estava calculando. Então, toda vez que você tiver um processo aritmético um pouco mais comprido,
volta e revê a pergunta para ver se você calculou o que tinha que calcular. Beleza? Olha lá. Um corpo de massa 1 kg cai livremente a partir do repouso da altura y igual a 6 sobre uma mola de massa desprezível num eixo vertical, constante elástica igual a 100. Adotando G igual a 10 e desprezando todas as dissipações de energia mecânica, calcule a máxima deformação X da mola. Beleza? Então era isso mesmo que eu queria, o X máximo, né? O X máximo vai estar aqui, ó. Vai ser 1,2. Ele está em unidades do sistema internacional, né? Seria 1,2 metros. Beleza? 1,2 metro. Então, beleza. Voltando aqui, ó, esse X máximo aqui, ó, é 1,2. 1,2 metro. O que mais que ele podia perguntar para você aqui? Ele podia tentar descobrir qual é a velocidade máxima atingida, né? Podia tentar achar essa velocidade máxima. Para você achar essa energia máxima, você ia ter que descobrir o x em que a força elástica se iguala ao peso. Aí, para você conseguir achar a velocidade máxima. Então, aqui você conseguiria achar também a velocidade máxima. Não foi perguntado aí, né? Mas poderia ter sido perguntado. Qual foi a velocidade máxima atingida? Vou até sair daqui para a gente poder ver essa velocidade. Né? A força elástica, ela vale Kx. K vezes x. K vezes o x que provoca a velocidade máxima. Isso aqui, ó, é mg. Então você consegue achar o x que provoca essa velocidade máxima, beleza? O K é igual a 100, o x é esse exemplo adicional que eu estou fazendo aqui agora, a massa é 1 kg, ele é 10, então esse x é 0,1, beleza? 0,1. Então, se o x é 0,1, eu consigo calcular a energia potencial elástica, nesse caso, a energia potencial que vai depender do x máximo, que nós já calculamos, e aí sim nós calculamos a energia cinética máxima, beleza? Então, ó, você vê que esse tipo de problema, às vezes ele esconde, né, num enunciado de poucas letras, poucos números, ele esconde um mundo de possibilidades por conta da complexidade daquilo que acontece quando a caixinha vai deformando a mola, beleza? Você pode até procurar, esse é um problema bem famoso, beleza? Tem um monte de livro, né? Não inventei nada aqui, né? Isso aqui não foi inventado, não. É um ótimo exemplo para esse assunto. Mas se você olhar até outras resoluções, talvez você encontre resoluções bem enxutas que escondem o mundo de complexidade que existe por trás desse tipo de problema, beleza? E o que você precisa saber? Monta a situação dinâmica, vai fazendo o filme passando, a caixinha vai caindo, a caixinha vai encostando, a força vai aumentando, a aceleração vai diminuindo, a aceleração é zero, aí a velocidade finalmente é zero, beleza? Então, sem compreender a passagem por essas 4 etapas, não tem resolução de 2, 3 linhas que vá resolver o nosso problema, beleza? E outra, no final, você vê, você cai aqui numa equação, né, de segundo grau, que se você não tiver bastante concentração e bastante cuidado, passo a passo, com bastante paciência, você pode fazer um 6 vezes um 2 que cortou, você pode também querer simplificar a equação sem escrever tudo de novo na linha de baixo e acabar perdendo a oportunidade de jogar o número correto ali na fórmula, beleza? Então, tudo isso torna esse problema muito sofisticado, né? Um problema bastante complicado aí, mas que ele resume tudo aquilo que a gente viu até agora em termos de forças, força elástica, energia e o balanço que a gente tem durante a análise dos problemas. Beleza? Era isso que eu queria. Obrigado pela atenção. Vamos ver coisa nova, hein? Tem coisa nova para ver. Vamos nessa. Valeu, falou. Até mais.